Olá, pessoal. Eu sou a professora Juliana Penso e a gente vai começar agora a segunda parte da aula de introdução à farmacologia. Inicialmente, eu gostaria de definir dose e os subtipos: dose eficaz média, dose tóxica média e dose letal. O conceito de dose é intuitivo, dose é a quantidade de fármaco a ser administrada para um indivíduo. Mas a gente precisa estabelecer esse primeiro conceito para falar de dose eficaz média, dose tóxica média e dose letal. A dose eficaz média é a dose em que eu tenho efeito terapêutico, ou seja, eu tenho eficácia, o fármaco funciona para 50% de uma população teste, né? Então, se eu pegar 100 pessoas, eu vou dando doses progressivamente maiores, e quando eu perceber, quando eu observar efeito terapêutico em 50 pessoas, né, 50%, eu vou dizer que aquela é a dose eficaz média. Do mesmo jeito, eu vou estabelecer a dose tóxica média. Eu vou pegar um grupo e vou dando doses progressivamente maiores, até achar a dose tóxica média. Essas pessoas começam a ter reações de toxicidade, dores de cabeça, vômito, náusea, reações de pele. Por que isso, né? Por que não o aluno muitas vezes pergunta assim, por que não achar uma dose que é eficaz para todo mundo, para 100% das pessoas? Porque essa dose não existe, né? Eu já falo de dose letal, que ficou aqui, mas se a gente traçar um gráfico de 3 pessoas diferentes, por exemplo, tomando um medicamento, a gente poderia encontrar assim, né? Eu tenho indivíduos, que seria esse amarelo, né? Se eu traçar aqui um gráfico, tempo no eixo X e concentração plasmática do fármaco no eixo Y, eu dou o medicamento para ele numa determinada dose e ele absorve, né? Então aumenta, isso que vai, chega no sangue, começa a ser depurado. Em nenhum momento esse indivíduo teve o efeito. Com a mesma dose, um outro indivíduo, ele já pode se comportar como um indivíduo azul, né? Que está aqui pintado de azul. Absorveu e ele conseguiu chegar na dose eficaz, ou seja, vai fazer efeito e depois começou a diminuir. Um outro, terceiro indivíduo pode se comportar como uma curva vermelha, né? Ele tomou, absorveu, para ele aquela dose foi tóxica, né? Chegou aqui ao patamar de toxicidade e depois caiu. Quando eu estabeleço uma dose tóxica para 50% da população e uma dose eficaz para 50% da população, eu estou tentando manter a maior parte das pessoas aqui no meio, né? nessa faixa, nesse intervalo. Eu chamo esse intervalo de dose entre a dose tóxica média e a dose eficaz média de índice terapêutico ou janela terapêutica. E aí, por que eu não poderia estabelecer uma dose que seria eficaz para 100% das pessoas? Porque enquanto uma dose está sendo eficaz para uma pessoa, ela pode já ser tóxica para outra pessoa e pode nem chegar a fazer efeito para uma terceira pessoa. Porque existem as variações interindividuais de cada um, de absorção, de funcionamento do próprio organismo. São características que a gente não consegue medir, muitas vezes não consegue explicar, mas a gente sabe que cada um vai responder de maneira diferente. Tá? Então, o que eu estou buscando é estabelecer, quando eu estabeleço a dose eficaz para 50% e a dose tóxica para 50%, é estabelecer esse intervalo de dose. Perceba que quanto maior for esse intervalo, né? Quanto maior for essa janela, mais seguro é o fármaco. Se o fármaco tiver uma dose tóxica próxima da dose eficaz, por exemplo, a dose eficaz é 50 e a dose tóxica é 100, olha o que pode acontecer. Isso já aconteceu comigo, né? Graças a Deus não com fármaco de janela terapêutica pequena, mas às vezes a gente tem que tomar um medicamento todo dia e na correria do dia a dia você toma e não memoriza aquela ação. E aí passam ali alguns minutos, você para e pensa, meu Deus, acho que eu não tomei meu medicamento. Acho que tomei. E fica ali naquele impasse, né? Se numa situação dessas eu decido tomar de novo, e eu já tinha tomado, eu tô dobrando a dose, né? Eu tomei 2 vezes o que eu deveria. E se a janela terapêutica for muito estreita, eu já posso chegar na dose tóxica. Eu vou ter dor de cabeça, vou ter náusea, vou passar mal. Se eu conseguir, né, que eu tenha um fármaco disponível, que tenha uma dose tóxica bem longe, né, vamos supor, 10 vezes a dose eficaz, nessa mesma situação que eu exemplifiquei, de tomar, esquecer e tomar de novo, eu vou desperdiçar, né, uma dose, mas eu não vou ter nenhum problema, entende? E a gente tem no mercado medicamentos com índice terapêutico bem estreito, até inferior ao duplo da dose, e índice terapêutico muito grande. Então, quanto mais seguro é esse índice terapêutico, melhor. Isso vai interferir até no fato do tipo de prescrição, né? Se a gente vai, se a vigilância sanitária vai controlar mais ou menos a venda daquele medicamento, e até a preocupação que o prescritor vai ter quando ele utilizar, né? Pedir para o paciente utilizar aquele medicamento, tudo bem? Então, o que a gente está tentando aqui, quando a gente estabelece, é colocar
estabelecer essa faixa. E quanto maior ela for, melhor. E a dose letal tóxica, dose letal média, que estava no slide anterior, né? DL50, ela é a dose que é capaz de matar 50% da população. Evidentemente que eu só vou fazer esse teste em animais, não vou fazer em pessoas, né? Eu vou depois extrapolar esse número por proporção de peso entre o animal testado e o peso médio de um ser humano, para dizer qual seria a dose letal para um humano, mas eu não faço esse teste em seres humanos, tá? Então, a dose letal média estaria aqui bem acima, de preferência, da dose tóxica média. Na aula a gente já falou um pouquinho de interação farmacológica, mas eu acabei falando só de antagonismo e de sinergismo, e eu queria falar um pouco dessas outras duas também, cinética e dinâmica. A gente viu que quando eu tomo 2 medicamentos ao mesmo tempo, eles podem fazer o efeito contrário do outro. Enquanto um diminui a dor, o outro aumenta. Enquanto um diminui a inflamação, o outro aumenta. Enquanto um diminui o sono, o outro tira o sono, né? E então, se acontecer isso, eu estou tendo interação farmacológica antagônica. A interação farmacológica também pode ser cinética. O medicamento abaixa a pressão, o outro também abaixa a pressão. O medicamento diminui a dor, o outro também diminui a dor. De um modo geral, eu vou poder utilizar, inclusive, essas interações farmacológicas a meu favor. Eu tenho que evitar as negativas e tentar, né, atingir as positivas. Um exemplo de interação farmacológica positiva cinética é o próprio caso dos antihipertensivos, né? O paciente que usa medicamentos antihipertensivos tem que usar por todos os dias, provavelmente por todo o resto da vida dele. E aí, ele pode apresentar efeitos adversos. Então, o que a gente faz? A gente põe o medicamento na menor dose eficaz possível e, ao invés de pôr um medicamento, põe 2. Um ajuda o outro a baixar a pressão, os dois estão tentando baixar a pressão, mas os dois muito longe das suas respectivas doses tóxicas, então eu diminuo a chance de efeito adverso. E uma interação farmacocinética e farmacodinâmica, o que seria? Interações farmacocinéticas vão se dar por meio de perturbações nos processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção. Por exemplo, o omeprazol, ele diminui a absorção do cetoconazol. Isso é uma interação do tipo farmacocinética, né? Agora, as interações podem ser farmacodinâmicas. Acabei de te dar um exemplo de interação farmacodinâmica do tipo cinética, então perceba que eu posso classificar aí nos dois contextos, né? Que é o exemplo do antihipertensivo, que um ajuda o outro. Também pode ter interação, pessoal, entre fármacos e medicamentos, e entre alimentos e medicamentos, né? Por exemplo, o leite tem muito cálcio, e o cálcio, ele diminui a absorção das tetraciclinas, que é um tipo de antibiótico, né? Então, esse seria um tipo de interação farmacocinética, mas não entre dois medicamentos, entre medicamento e um alimento ou um nutriente. Uma pergunta que surge muito, e aí é importante esclarecer, é a diferença entre alopatia e homeopatia. Nessas aulas, né, a gente vai estudar somente a alopatia, a gente não vai estudar a homeopatia. Os cursos de farmacologia de graduação, né, de um modo geral, de ensino superior, não estudam homeopatia, estudam só alopatia. Alguns cursos de farmácia estudam homeopatia e os médicos podem fazer uma especialização também nessa área, mas também não estudam isso durante a graduação de um modo geral. Então, a alopatia é a forma mais comum, né, de tratamento medicamentoso. A alopatia parte do pressuposto de que eu preciso combater um sintoma pelo contrário do que ele causa. Então, se eu tenho um paciente com dor, eu vou procurar uma substância analgésica, que vai contra a dor. Se eu tenho um paciente com febre, eu vou procurar uma substância antitérmica. Se eu tenho um paciente com a pressão alta, eu vou procurar um medicamento que abaixa a pressão. A homeopatia, ela parte do pressuposto da semelhança. Então, se eu tenho um paciente com dor, eu vou tentar dar um medicamento que causa mais dor. Claro que isso causaria problemas óbvios para o paciente, né? Se fosse só isso. Mas o que o homeopata, ele acredita? Ele acredita que ele vai dar aquela substância de uma maneira muito, muito, muito diluída, e que, por estar muito diluída, essa substância vai conseguir despertar o sistema, o organismo da pessoa que está doente, não causando, não piorando aquele sintoma, mas sim despertando para o próprio organismo combater aquele sintoma. Então, eu te daria uma substância que está com febre, eu te daria uma substância que causa febre, mas muito diluída, né? A gente chama de dinamização. Eles fazem um processo de diluição sistemática dos medicamentos e a cada diluição agitações constantes daquele frasco contendo o princípio ativo, porque eles acreditam que a energia do princípio ativo pode passar para o solvente, né? Então, ao final do processo, eu tenho ali
um medicamento com um princípio ativo muito diluído que causaria o mesmo sintoma que a pessoa já tem, mas que carrega só a energia daquele sintoma. Acho que seria essa a forma melhor de resumir, tá? Eu peço que vocês não formem opinião sobre se a homeopatia é boa ou não, se funciona ou não, baseada apenas nesse vídeo. Se você tiver interesse pelo tema, estude mais. Mas eu também gostaria de deixar registrada a minha opinião, né? Eu acho a homeopatia algo muito pouco científico. Não vejo na literatura hoje provas de que a homeopatia funciona. Os Estados Unidos, eu creio que há 2, 3 anos atrás, editaram uma norma que todo medicamento homeopático tem que ter escrito no rótulo que não existem evidências científicas do seu funcionamento. A Alemanha também, e alguns países da Europa, baniram a homeopatia dos seus sistemas de saúde. No Brasil, a gente ainda tem, né, a homeopatia, inclusive dentro do SUS, tá? Mas para mim carece de evidências científicas, infelizmente, tá? É muito comum que o paciente fale assim, mas eu usei a homeopatia e funcionou. Aí a gente tem que lembrar que eu usar a homeopatia e ter funcionado pode ter uma série de interferentes, né? Dentro de método científico rigoroso, em que o paciente não sabe o que ele está tomando, então não tem interferência de nenhum viés subjetivo, eu realmente não vejo um motivo para a gente tratar ninguém com homeopatia, tá? Mas existem pesquisadores, pessoas que eu respeito muito, como farmacêuticos, amigos, né, próximos, que acreditam em homeopatia, tá? Então, formem aí as suas opiniões com base em outras leituras. Também é importante a gente esclarecer o que é um medicamento manipulado e um medicamento industrializado. O medicamento industrializado a gente compra na drogaria, ele já vem pronto, ele vem na caixinha. E o medicamento manipulado eu vou na farmácia e vão manipular para mim, do jeito que me prescreveram, individualizado para mim. Os dois têm vantagens e desvantagens. O medicamento industrializado, ele é feito em larga escala, ele sai muito mais barato, o controle de qualidade dele é muito mais completo, porque a indústria tem esse tempo, né? Ela não começa a fazer quando você precisa, ela começa a fazer muito antes, já deixa pronto, e também tem muito mais equipamento para fazer esse controle de qualidade. Já o medicamento manipulado, ele tem que ter um prazo mais curto para ser feito, né? Mas, então ele tem um controle de qualidade um pouquinho mais frouxo, mas tem controle de qualidade, e ele é feito, a grande vantagem é que ele é individualizado. Se você precisar de uma dose um pouquinho maior, um pouquinho menor, você pode utilizar. Se precisar de uma forma farmacêutica diferente, por alguma peculiaridade do paciente, ele também te atende melhor, tá? Informações importantes da embalagem do medicamento. É importante começar a ter um olhar mais apurado para essa caixinha, né? Toda caixinha de medicamento tem que ter a data de fabricação e a data de validade. A gente não deve usar medicamentos vencidos, devem ser descartados. As drogarias são obrigadas a receber o seu medicamento vencido, tá? Para dar fim, né? Que é a incineração. Não jogue medicamento no lixo comum. Isso pode, além de causar um prejuízo ambiental muito grande, a gente tem muito medo, né? De que pessoas que encontram aquele medicamento utilizem vencido, sem orientação. Isso também pode ser um problema grave de saúde pública, tá? Toda a caixinha tem aqui a via de administração, né? Vai dizer se é oral, se é uso externo. O nome do medicamento, a gente já viu na parte 1 da aula, no vídeo anterior, que o nome do medicamento é só daquele medicamento, é aquele laboratório ou aquela indústria que patenteia esse nome, né? O exemplo que eu coloquei lá para vocês era do Rivotril, se não me engano, então o nome que estava aqui é Rivotril. Nenhuma outra indústria pode usar esse nome. Embaixo desse nome do Rivotril tem o nome do princípio ativo. No caso do Rivotril, se não me engano, clonazepam, acho que é isso. Mas clonazepam é o nome da substância. Qualquer indústria, uma vez que vence a patente daquela substância, a gente falou um pouquinho também de patente na última aula, né? Quando a indústria inventa um medicamento, ela tem um direito exclusivo de uso e aí só ela pode vender o medicamento por um tempo. Depois que vence essa patente, que passa esse tempo, qualquer laboratório pode produzir. E aí, esse nome desse princípio ativo nunca muda. O que vai mudar é que outras indústrias que tenham interesse de produzir não podem usar aquele mesmo nome que estava aqui em cima, né? No caso, por exemplo, do Rivotril, e vão dar outro nome, tá? Eu tenho também aqui a quantidade em miligramas, né? Sempre tem que ter essa quantidade, 25 miligramas, 100 miligramas. A quantidade de cápsulas, de comprimidos, ou, por exemplo, uma bisnaga com 50 gramas cada. E o laboratório, né? Como eu tinha mostrado também no vídeo 1. Pode ser Roche, pode ser MS, pode ser
Novartis, tá? Aqui do lado da caixinha eu tenho um selo de segurança que pode ser raspado e isso nos ajuda porque, infelizmente, existem muitos casos de falsificação de medicamentos e essas são as informações mais importantes gerais. Uma coisa que vai variar é a tarja, né? Aqui vocês estão visualizando essa tarja vermelha que sempre vem escrito venda sob prescrição médica. Alguns medicamentos não têm tarja, eles são de venda livre. A gente tem os medicamentos que você pode comprar sem ter prescrição. Esse medicamento aqui, com tarjinha vermelha, você só poderia comprar com a prescrição, apresentando a prescrição para o farmacêutico, para o balconista. E a gente tem ainda aqueles que têm tarja preta, que precisariam da prescrição e de um outro formuláriozinho especial, que o médico retira lá na vigilância sanitária, ele tem um número de série controlado, esse formulário, e o prescritor vai te entregar ao mesmo tempo a prescrição e esse formulário. Você só consegue comprar com os dois. Esse formulário, ele pode ser branco, mas ele também pode ser colorido, azul, amarelo, e cada um vai ter um significado específico, tá? É claro que eu falando assim, você pode ficar achando bem estranho, que você pensa, isso, mas eu tomo aqui um medicamento que tem tarja vermelha, porque realmente me prescreveram, mas todo mês eu vou lá na farmácia e compro e não mostro a prescrição para ninguém. Então, a prática, infelizmente, não reflete o que a legislação coloca, tá? Você só deveria comprar esses medicamentos aqui já tendo apresentado a prescrição médica. Lembrando, né, quando a gente tem o genérico, tem uma diferençazinha aqui na embalagem, que é essa tarja vermelha, que indica que o medicamento é genérico, e relembrando também a aula 1, medicamento genérico não tem dois nominhos aqui em cima, né? Não tem nome de medicamento e nome de princípio ativo. É só o nome do princípio ativo, nesse caso aqui, amoxicilina, tá? Essa é a grande vantagem do genérico, ele não tem nome, a indústria não precisa gastar fazendo propaganda do nome dele, e ele tem um incentivo fiscal também. Era para ele chegar sempre mais barato que os similares. A gente sabe que na prática isso não acontece, mas essa era a ideia do governo quando criou, na minha opinião, até ajudou bastante por vários motivos, tá? Mas atualmente a gente até tem genéricos mais caros do que alguns similares. Bom, e como é que, outra coisa importante, né? Como é que os pacientes dentro do SUS, nosso país tem o privilégio de ter um sistema único de saúde, né? Como é que os pacientes têm acesso aos medicamentos dentro do SUS? A gente tem, para início de conversa, a coisa mais importante para você saber desse assunto é que o país, o Brasil, ele conta com uma Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que a gente abrevia e chama de RENAME, tá? Eu botei aqui 2010, mas já tem 2019, tá? Todo ano, né, é publicada uma nova RENAME, que tem uma lista, né, de todos os medicamentos que são considerados essenciais para o funcionamento do país. Como que essa lista é criada? Ela é baseada na epidemiologia das doenças do país, na faixa etária da população e na grana, né, que o país tem para comprar os medicamentos. Essa RENAME é uma ideia que veio lá da Organização Mundial de Saúde, se não me engano, na década de 80, né, de que todos os países tivessem essa relação para orientar os gestores em relação às compras de medicamentos que eles fariam. No nosso caso, a nossa RENAME é bem feita, né? Todo ano ela é atualizada, com critérios bem rigorosos de farmacoeconomia, de eficácia e de segurança, tá? Dentro da RENAME, você vai encontrar 3 componentes. O componente estratégico e o componente especializado. Os medicamentos do componente especializado, eles têm que ter associados a eles um protocolo clínico, que a gente chama aqui, na verdade, de protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, o Ministério que produz esse documento. São documentos que vão orientar o tratamento das doenças. Então, tem um protocolo clínico para esclerose múltipla, eu tenho um protocolo clínico para lúpus, eu tenho um protocolo clínico para artrite reumatoide, e para muitas, nem toda doença tem, tá? Um protocolo clínico, mas muitas doenças têm. E para o medicamento estar na categoria especializada, ele tem que ter o seu protocolo clínico em sua diretriz terapêutica. O Formulário Terapêutico Nacional, ele pega os medicamentos que estão aqui na RENAME e faz um detalhamento, né? Coloca lá um livrinho, também vocês podem baixar em PDF, é bem legal para ter, tá? Todos esses 3 documentos aqui, para consultar, né? E para estudar. O Formulário Terapêutico Nacional, ele é como se fossem mini bulas de todos os medicamentos, mas é muito melhor que uma bula, porque não foi a indústria que produziu, né? Foram pesquisadores. Destrinchando um pouco essa questão dos componentes, né, que eu falei para vocês, os medicamentos que estão lá na RENAME, eles são divididos em 3 listas. A lista básica, a lista especializada e a lista estratégica. A lista básica vai ter aqueles medicamentos que são essenciais para a população
sem os quais a população não pode ficar sem. São medicamentos geralmente baratos e que precisam ter fácil acesso. Então, medicamento para dor, para inflamação, antibióticos mais básicos, antirreumáticos mais básicos, mais baratos, antipertensivos, antidiabéticos, todos esses vão estar aqui no componente básico. Para ter acesso, né, para conseguir pegar esse medicamento sem custo, o paciente precisa só da carteirinha do SUS, né, e da prescrição do próprio SUS também, do médico do SUS. Alguns medicamentos não ficam aqui. E onde que ele pega o medicamento do componente básico? Em qualquer UBS, em qualquer posto de saúde, em qualquer farmácia de hospital, tá? Isso aqui então está muito disseminado, tem fácil acesso. Agora, se ele precisar de um medicamento do componente especializado, ele vai ter que atender os pré-requisitos que estão lá naquele protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, eu vou chamar de PCDP. Ele vai ter que atender esses pré-requisitos. Às vezes o pré-requisito é um relatório médico, às vezes o pré-requisito são alguns exames. Qual que é a ideia aqui? É ter medicamentos que são um pouco mais caros e que são usados para tratar doenças que não são tão comuns, de repente, né? Uma coisa ou outra, ou as duas juntas. Qual que é a lógica, né, de administração? Eu não poderia ter, no componente especializado, medicamentos que poucas pessoas usam e medicamentos que são muito caros, porque simplesmente ia vencer, né? Eu ia mandar uma caixinha para cada UBS e nem todas as UBS iam usar, e, enfim, a logística seria muito complicada. Então, quando é uma doença que tem uma prevalência menor ou são medicamentos mais caros que precisam ficar reservados para pacientes que não estão respondendo às primeiras linhas de tratamento, esse medicamento é colocado aqui no componente especializado, tá? E para ter acesso, o paciente tem que ter, então, algum pré-requisito que vai estar estabelecido lá no PCDP. Eu estou em Brasília, né? Em Brasília a gente tem 2 farmácias só, até onde eu sei, acho que é isso mesmo, do componente especializado. O paciente chama isso aqui de farmácia de alto custo, né? Aqui em Brasília a gente tem uma na Ceilândia e uma na Asa Sul, ali no metrô, no subsolo, tá? Também tem o componente estratégico. O que está nesse componente estratégico, nessa parte da lista, né? Medicamentos usados para tratar doenças estratégicas, hanseníase, leishmaniose, tabagismo, HIV. São doenças geralmente infecto-contagiosas, ou doenças que precisam de uma atenção muito mais especial, de um programa de tratamento que vai muito, muito, muito além de simplesmente prescrever e pegar o fármaco. A gente sabe que o tratamento de todas as doenças vai além disso, né? Mas quando isso é realmente muito importante do ponto de vista de saúde pública, o medicamento vai lá para o componente estratégico. Um paciente que é detectado, por exemplo, com tuberculose, eu preciso ter certeza de que ele vai terminar o tratamento, né? Que ele não vai desistir. Então, ele vai para um cadastro. A pessoa que vai dispensar vai ter o telefone dele. Isso aqui tem um nível de organização quando funciona bem, e funciona bem na maioria das vezes, né? A gente fala muito mal do SUS, mas isso aqui é uma coisa que funciona muito bem. A ponto do pessoal ligar para o paciente: olha, você não veio pegar seu medicamento para tuberculose, o que foi? Você não está tomando? Você precisa de ajuda, sabe? O paciente não atende, vai o carrinho do SUS lá na porta da casa dele, porque é do interesse, digamos, é uma questão de segurança nacional que ele cuide daquela doença, tá? Para não contaminar outras pessoas, ou porque é um problema de saúde pública muito grave, como no caso do tabagismo. Então, esses medicamentos vão ficar no componente estratégico, o paciente não consegue pegar no postinho de saúde, nem na farmácia de alto custo, porque ele só vai poder ter acesso àquele medicamento se ele se inserir no programa, que vai ter todas essas outras coisas que a gente comentou, beleza? E para fechar a aula, eu vou falar de classificação de risco de fármacos na gestação. A gente sabe que não é simples escolher fármacos que vão ser utilizados para uma mulher durante a sua gestação, porque muitos medicamentos podem causar teratogenicidade. Eu vou deixar isso aqui, né? Óbvio, deixei tudo escrito para vocês poderem me congelar aí, poderem ler, ou poderem pesquisar. Essa tabela está baseada no informações que tem no site da Anvisa, né? Vocês podem encontrar muito facilmente. Mas eu queria que vocês soubessem que existe, né, uma classificação. Medicamentos que são classificados como A, isso é mundial, tá? Isso não é só do Brasil, não. Medicamentos que são classificados como A, eles são totalmente seguros para uso em gestantes. Como B, eu não tenho estudos assim que me provam de maneira cabal que ele pode ser usado em gestantes, mas eu tenho vários estudos que sugerem que não. Às vezes muitos relatos de caso ou um histórico de uso muito longo na civilização, na sociedade daquele fármaco que não causou nenhum problema para gestantes. Os medicamentos que estão classificados como C, eles têm um risco de teratogenicidade que seria mediano, né? Ou desconhecido. Talvez estudos em animais tenham revelado risco, ou talvez não existam estudos em mulheres grávidas. Geralmente, quando o fármaco é colocado no mercado, lançado, né, ele vem para essa categoria e ao longo do tempo a gente vai tendo relatos de caso e tal, e aí ele ou sobe ou desce, tá?
Categoria D são medicamentos que eu sei que tem risco fetal humano, mas que dependendo do que está acontecendo com aquela gestante ou com aquele bebê, eu posso tentar o risco de utilizar. É admissível, a má formação que ele causa pode se sobrepor ao risco de vida que aquela gestante com aquela criança podem estar correndo. Então, esses aqui eu vou usar só em último caso, né? E fármacos classificados na categoria X são fármacos que não existe chance de eu usar se a pessoa estiver gestante. Aqui a gente tem um exemplo muito conhecido que é a isotretinoína, né? A isotretinoína está na categoria X. Não existe nenhuma justificativa para tratar a acne se a pessoa estiver gestante, né? Nenhum grau de acne que ela tenha pode ser tão urgente que seja comparável aos riscos que aquele bebê corre se ela estiver gestante durante o tratamento. Por isso que quem toma tem que até apresentar, sua mulher tem que ficar apresentando exame de sangue, né, o beta-HCG para ver que não está grávida mesmo, e tem que assinar um termo dizendo que vai usar métodos contraceptivos e coisas do gênero. Beleza? Isso você pode encontrar em bula, você pode encontrar no Formulário Terapêutico Nacional, que eu falei para vocês que é um livrinho, né, com várias mini bulas da Rename, e pode encontrar também em bases de dados de medicamento. Bom, por hoje é só, até a próxima aula.